torna uma aula ao vivo, aonde estaremos juntos nesse diálogo, nessa exposição, nesse momento e nesse tempo, discorrendo e falando e mencionando sobre uma articulação já ao vivo. Uma aula voltada para um diálogo, para um momento de exposição de pensamentos, de visões e concepções e pressupostos teológicos. Você está aqui comigo neste espaço de transitar e de conhecimento teológico. No transitar teológico, o que fazemos aqui um diálogo, e propomos aqui um diálogo entre todas as áreas das ciências humanas que vão de encontro ao diálogo e à proposta do tema que concerne a teologia. Esse trânsito da teologia, que seria uma proposta transdisciplinar da exposição teológica, que é feita aqui neste canal estritamente acadêmico. Também convidar a você a, se não for inscrito, se inscrever, convidar a você a compartilhar o nosso conteúdo, a também estar sempre dando like e comentando em nossas aulas. São mais de 2.200 aulas, mais de 2.200 vídeos que todo dia são publicados, tanto na forma remota, como também ao vivo, como agora aqui nós estamos. E você também pode fazer aulas comigo de teologia, aulas voltadas para uma formação teológica, uma formação básica, uma formação média em teologia. Também temos aula de grego e exegese, aula de escatologia, aula de oratória e retórica e também, na filosofia, a aula de hermenêutica filosófica. Venha se tornar um aluno e mentoreado por mim para ter cada vez mais uma ampliação de saberes distintos. Outros, sim, também, você pode adquirir os meus livros, tanto na área da escatologia, que tem o Fundamento Escatológico de Daniel, tem a Escatologia Pentecostal, tenho também livros em PDF, e aí eu tenho livros em PDF em vários temas, tá? Da teologia sistemática, da teologia bíblica, de alguns textos específicos, como evangelhos, como Atos, como também História da Igreja 1, Geografia Bíblica, Educação Cristã, Epístolas Gerais, vários assuntos, na verdade, que eu tenho escritos para compartilhar com você, como grego, como também outros assuntos que são de grande valia para o seu conhecimento teológico, e você pode entrar em contato comigo através do 62, anota aí, 62981091777, e poder, assim, estar adquirindo as minhas obras em aspecto físico, como também em PDF, para você, inclusive, ler no seu dispositivo móvel. Então, vamos juntos aprender, vamos juntos construir um pensamento, vamos juntos aprender de uma forma cada vez mais expressiva aqui nesse espaço acadêmico. Você chegando aqui, se inscreva se não é inscrito, dá o like, compartilhe o conteúdo, chama mais gente para participar, dá aí o seu comentário, dá o seu like aí nesse joinha, dá o seu like para poder justamente nos ajudar. Hoje vamos falar de o ser que pergunta por Deus. O ser é a pergunta por Deus a partir da visão, concepção e também da exposição de Paul Tillich. Tá? A questão do ser, para Paul Tillich, é uma questão teológica básica e a própria questão de Deus. Deus é a resposta à questão implícita no ser. Segundo Paul Tillich, embora nós tenhamos colocado, e até de uma forma mais efusiva, a questão da razão da existência do ser, agora nós temos que considerar também que nessa análise da razão e das perguntas implícitas em toda a sua existencialidade e conflitos que existem, existe uma correlação da razão, da revelação e do ser e Deus. E aí, a partir dessa proposta, é que podemos considerar, em termos mais tradicionais, uma questão epistemológica para a questão ontológica.
A questão ontológica, ela é a seguinte: o que é o ser em si? O que é aquilo que não é um ser particular ou um grupo de seres e nem algo concreto ou abstrato, mas aquilo que sempre pensamos implicitamente e às vezes até explicitamente quando dizemos que algo é. Então a filosofia levanta a questão do ser como ser. Ela investiga o caráter de tudo que é, na medida em que é. E esta se torna uma tarefa básica e resposta para formular e determinar a análise de todas as formas especiais do ser. Tá? Então, a filosofia primeira, ela trabalha a partir da correlação com a metafísica. E justamente com as conotações do termo metafísica é que se tornam, de uma forma ambígua e preferível, usar e utilizar a ontologia. Então, a questão ontológica, essa questão do ser em si, ela surge de algo que até poderíamos chamar de choque metafísico. O choque que nos causa o possível não ser. E este choque, frequentemente, vai se expressar na pergunta: por que existe algo e por que não existe nada? Tá? Mas vai ser formulada a partir de uma pergunta que não tem sentido, pois toda resposta possível, nesse aspecto, ela estaria sujeita à mesma pergunta, que é uma regressão para Tirich infinita. Então, o pensamento ele deve começar com a proposta do ser e não pode ir além dele, como nos indica a própria forma da pergunta. Se perguntarmos por que não existe nada, atribuímos o ser ao próprio nada. Então, o pensamento ele está fundamentado no ser e ele não pode abandonar essa base. E o pensamento até pode imaginar a negação de tudo que é e também até pode descrever a natureza e estrutura do ser que confere a tudo que pode resistir ao não ser. A mitologia, a cosmogonia, a metafísica e toda uma proposta implícita e explícita é respondida a partir dessa proposta. Então, a ontologia ela é possível, segundo Paul Tillich, porque existem conceitos que são menos universais do que o ser e que são mais universais até do que qualquer conceito ôntico. E isto se torna, de uma forma universal, todo um conceito que designa uma esfera dos seres. Esses conceitos foram chamados princípios, princípios categoriais, noções últimas. E durante milhares de anos até a mente humana trabalha em descoberta, em elaboração e organização. Então, não se logra um consenso e não se articula consenso algum a partir de conceitos que reapareçam em quase todas as ontologias. A teologia sistemática não pode e não deve entrar, segundo Paul Tillich, numa descolocação ontológica como tal. Tá? Contudo, ela pode e deve considerar esses conceitos como conceitos centrais do ponto de vista de um significado teológico, de uma consideração imprescindível em cada parte do sistema teológico que pode influenciar indiretamente a análise ontológica dentro de uma arena da discussão teológica que não é a arena teológica, embora o teólogo até deva estar familiarizado com ela. Então, nós podemos distinguir, segundo Paul Tillich, 4 níveis de conceitos ontológicos. A estrutura ontológica básica, que é a condição implícita da questão ontológica. Depois, os elementos que constituem a estrutura ontológica. Em terceiro, as características do ser, que são aquelas condições
da própria existência e as categorias do ser e do reconhecimento, que cada um desses níveis vai requerer uma análise especial, e aí, nesse ponto, é necessário que algumas considerações sejam feitas no tocante a um caráter ontológico geral, tá? Então, uma questão ontológica, ela pressupõe, primeiramente, um sujeito que formula entre o objeto a respeito de qualquer aspecto que lhe é formulado, pressupondo principalmente uma estrutura sujeito e objeto do ser, que, por sua vez, vai pressupor a estrutura eu mundo como uma articulação básica do ser. Então, o eu, ao ter um mundo ao qual pertence, ele se torna uma estrutura altamente dialética, precedente até de uma lógica e de espiritualmente todo um outro aspecto de estruturas. Então, sua análise, ela parte de um olhar que deve ser o primeiro passo em toda a tarefa ontológica. E esse segundo nível da análise ontológica, ela vai se ocupar com os elementos que constituem a estrutura básica do ser, que comparte, inclusive, com o caráter polar da estrutura básica, que é justamente a sua polaridade que os torna princípios, evitando que se convertam em conceitos que são conceitos altamente genéricos, tá? Partindo dessa premissa, é que cada polo só tem sentido na medida em que se refere por uma implicação ao polo oposto. E são três os princípios para pares de elementos que vão constituir uma estrutura ontológica básica e até uma individualidade, uma universalidade e uma dinâmica e forma e uma liberdade e destino. Em três polaridades, inclusive. O primeiro elemento, que vai expressar a autorrelação do ser, o seu poder, o ser algo para si mesmo, e até o segundo elemento, que vai expressar a pertença do ser, o seu caráter de ser e uma parte do universo do ser. Então, surge assim um terceiro nível que nós podemos colocar e acrescentar aqui, que seria justamente já o nível de uma articulação mais voltada para o conceito ontológico. O conceito ontológico que expressa o poder do ser para existir e a diferença entre o ser essencial e o ser existencial, tanto na experiência quanto na análise. O ser manifesta a dualidade do ser essencial e do existencial. Então, não há uma ontologia que possa desconsiderar dois aspectos, sendo eles hipostasiados em duas esferas. E essas duas esferas seriam a primeira, Platão, que combinaria a relação polar de uma potencialidade e efetividade, e a segunda seria Aristóteles, que faz um contraste entre si, e também poderíamos incluir também uma terceira aqui, que seria a própria existência a partir da essência, utilizando-se dos pensamentos e propostas de Spinoza e Hegel, e aí trabalhando com a existência a partir da própria existência em John Dewey e Jean-Paul Sartre, tá? Então, em todas essas ontologias propostas que acabamos de apresentar, vai aparecer uma dualidade. E essa dualidade será a dualidade do ser essencial e do existencial. E vai se formular numa pergunta sobre a relação que existe entre um e outro e de ambos com o ser em si. Então, vai se tornar uma resposta que ela é preparada pela polaridade da liberdade e do destino no segundo nível da análise ontológica. Contudo, a liberdade como tal, ela não será a base da existência, e sim a liberdade unida à própria finitude. E a liberdade infinita vai ser o ponto decisivo no caminho
que vai do ser à existência. Portanto, a tarefa da ontologia, neste terceiro nível, ela vai ser uma análise da finitude em sua polaridade, com a infinitude e até com uma relação com a liberdade e o destino, com o ser e o não ser, com a essência e a própria existência. E aí, esse quarto nível vai tratar daqueles conceitos que tradicionalmente serão chamados de categorias, de formas básicas do pensamento do ser. E esses conceitos vão participar da natureza da finitude e até poderá ser chamado de estruturas do ser e do pensamento finito. E vão determinar, assim, de um número, de uma organização e de tarefas infinitas da própria filosofia, do próprio ponto de vista teológico, do próprio princípio de até de 4 categorias principais, que serão essas: tempo, espaço, causalidade e substância. Categorias até como quantidade e qualidade, que não vai ter significado teológico direto e não vai ser discutida a partir de uma forma especial. Então, se tornar-se-ão conceitos que frequentemente serão chamados de categorias, de movimentos, e de um movimento e de um repouso e de uma unidade e multiplicidade que será tratado a partir de uma implicitude de segundo nível, que será a análise de um movimento que terá como repousar a conexão com a dinâmica e a forma, uma unidade e uma multiplicidade em conceitos que vão ser conceitos que vão ter uma individualidade e, ao mesmo tempo, uma universalidade. Então, vão se tornar caráter polar desses conceitos, justamente a condição de colocá-los no nível dos elementos de uma estrutura ontológica básica e não no nível até dessas categorias. E aí, finalmente, nós vamos afirmar que essas duas transcendentálias da filosofia escolástica vão se tornar o verdadeiro e o bom, o vero e o buno, comumente combinados com o ser e o uno, e esse uno partindo da pertença de uma ontologia pura, aonde vai trabalhar a relação com o sujeito que julga dentro de um fundamento ontológico discutido principalmente uma conexão com a dualidade da essência e a própria existência. Então, contudo, primeiro, ele é necessário a partir de dizer algo sobre o caráter epistemológico de todos os conceitos ontológicos. E os conceitos ontológicos se tornam a priori no sentido estrito da palavra. E eles vão determinar a natureza da própria experiência. Então, esses presentes, toda vez que essa condição irá experimentar algo, vão ser a prioridade, que não vai significar que os conceitos ontológicos sejam conhecidos antes da própria experiência. Eles, então, não vão até ser atacados como se tivesse um significado. No contrário, serão produtos de uma análise crítica da própria experiência. E até a priori, podemos dizer que eles vão significar conceitos ontológicos que vão constituir uma estrutura estática, imutável, que, uma vez descoberta, vai ter uma validade. E essa estrutura da experiência até pode ter um aspecto que será mudado no passado e que pode até mudar no futuro, embora não possamos excluir essa possibilidade dentro de um motivo para usar como argumento contra o caráter e a priori dos conceitos ontológicos. Então, a prioridade dos conceitos e dos pressupostos em toda experiência efetiva se constitui a partir da própria estrutura da experiência, a própria condição da experiência, a própria forma da experiência, o próprio sentido da experiência, o próprio aspecto ontológico dessa experiência, partindo até de uma justificação do próprio ser que transita a partir de um diálogo consigo próprio. E, a partir daí, constrói-se uma tradição de uma ontologia dentro até de algumas teologias clássicas, representada até pelo voluntarismo, pelo nominalismo, até por uma aplicabilidade filosófica e teológica mais voltada até para a patrística nos tempos de Duns Scotus, tá? Aí fazendo um diálogo com influenciadores de uma teologia mais voltada para a ontologia, que seria aí
o pensamento de Bergson, o pensamento de Heidegger, tá? E aí, a partir desse aspecto, podemos trabalhar uma estrutura ontológica básica do eu e o mundo, tá? Do ser dentro do seu próprio mundo, do ser dentro da sua própria realidade. Mas você que está aí comigo, participando desta aula, que está aí contribuindo com o seu like, que está aí participando e fazendo-se presente, gostaria que você também fizesse o seu contributo nessa aula, comentando, dando a sua posição, expondo a sua percepção, a sua realidade, dentro desta articulação que estamos fazendo, dentro dessa proposta que nós estamos aqui apresentando nesta aula ao vivo, neste momento que estamos construindo um pensamento, articulando um pensamento, articulando uma visão e percepção de uma forma muito mais latente, de uma forma muito mais ampla e de uma forma até muito mais visível, tá? Agora, partindo desses princípios e dentro dessas possibilidades, nós vamos trabalhar com a estrutura ontológica básica dentro do eu e o mundo. O ser humano, o eu e o mundo, parte de um princípio que todo o ser participa. E todo ser participa de uma estrutura do ser, mas só o ser humano está imediatamente consciente dessa estrutura. E dentro dessa estrutura pertence o caráter da existência que o próprio ser humano, estando ele alienado dessa natureza, seja incapaz de entender de uma maneira que possa entender o próprio ser humano. Então, pode-se descrever o comportamento de todos os seres, mas não sabe diretamente o que está implícito nesse comportamento. Qual o significado que esse comportamento tem para o próprio ser. E esta é uma verdade partindo de um método denominado método behaviorista, que em última análise seria uma verdade até trágica, porque vai expressar o fato de que todos os seres são estranhos entre si e podemos nos aproximar de todos os outros seres, mas só em termos de analogia, portanto, só de modo indireto e incerto. O mito e a poesia se tendo superar a partir de uma própria limitação de nossa função cognitiva. E esse conhecimento, ele se resigna a partir de um fracasso, de um transformar o mundo e de uma exceção do sujeito cognitivo dentro de uma vasta máquina do qual todos os seres vivos, inclusive o corpo do ser humano, são meras partes cartesianas. Então, existe, todavia, uma terceira possibilidade que é fundamentada em uma compreensão do ser humano como ser no qual estão unidos e são acessíveis todos os níveis do ser, que são consciente ou inconscientemente ontológicos em todas as suas formas e utilizações e possibilidades. O ser humano ocupa, então, uma posição proeminente na ontologia, não como um objeto excepcional entre outros objetos, mas como ser que formula a pergunta ontológica e cuja autoconsciência se pode encontrar a partir de uma resposta ontológica. E aí, na antiga tradição, ele vai expressar tanto o sujeito pela mitologia como pelo próprio misticismo. Ele vai trabalhar tanto a característica no sentido do método de Heidegger, em ser e tempo, como do Heidegger que chama o design, do estar aí, um lugar onde a estrutura do ser se manifesta, mas o design é dado ao ser humano no interior de si mesmo. Então, o ser humano é capaz de dar uma resposta a uma questão ontológica, porque experimenta de uma forma direta e imediata a estrutura do ser e dos seus próprios elementos, tornando-se assim possível a própria cognição, vivendo nelas a própria visão através delas, a própria proposta através delas, a própria estrutura básica do ser e de todos os seus elementos como condições de uma existência que perde seu sentido e verdade a partir de seus próprios objetos. Então, o ser humano, segundo essa visão, ele experimenta a si mesmo como possuindo um mundo ao qual pertence. Uma estrutura ontológica que é básica, que emana
inclusive de uma análise de uma relação dialética e complexa, de uma autorrelação, na verdade, que está implícita em toda experiência, que é algo que tem e algo que é tido, e os dois são um. E essa questão não é saber se os eus existem, a questão consiste em saber que estamos conscientes de uma autorrelação, e esta consciência só pode ser negada em uma asserção em que a autorrelação implícita ela é afirmada, pois nós experimentamos essa autorrelação tanto em atos de negação quanto em atos de afirmação. Eu não é uma coisa que pode existir um não. É um fenômeno original que precede logicamente todas as questões da existência. Então, parte-se de um princípio, parte-se de uma articulação que envolve todo um contexto, toda uma concepção, toda uma proposta, toda uma visibilidade argumentativa. E é a partir deste propósito e dessa proposta que vai se construindo toda essa articulação e essa projeção. E aí nós vemos o pensamento de Paul Tillich como um pensamento que ele transita entre várias áreas, entre várias propostas, nessa relação entre o homem e Deus, que seria entre o ser e o infinito, entre o ser e uma realidade transposta ao próprio ser, que vai além da sua própria realidade, que vai além do seu próprio sentido. E aí é tanto ontológica, como também se torna uma epistemológica. E aí trabalha-se nessas duas linhas de percepções e aplicabilidade filosófica. Então, o eu profundo, que é o self, ele é mais abrangente do que o ego. Tá? Ele inclui tanto a base subconsciente como a inconsciente do ego. E aí é tanto autoconsciente quanto também promovedor de uma autoconsciência. Por conseguinte, até podemos, para concluir, dizer que o fato de estar centrado em si mesmo, em algumas medidas, de todos os aspectos do ser vivo, se torna uma autoanalogia de toda uma gestalt individual, que inclusive no reino inorgânico seria uma possibilidade de falar de uma autocentralidade em átomos, bem como em animais, onde que a reação a um estímulo depende em todo estrutural, e o ser humano é um eu completamente desenvolvido e plenamente centrado, e ele vai possuir a si mesmo uma forma de autoconsciência que vai ter um eu profundo. Então, é dentro desse aspecto, dentro desse princípio, dentro dessa articulação que vai sendo proposta a visão de Paul Tillich. Um pensamento voltado, na verdade, para uma reflexão mais filosófica e ontológica e existencial do ser e desse relacionamento ser-Deus, Deus-ser, tá? Trabalhando mais com ontologia e epistemologia, até para conhecer como é construído, na visão do ser, o pensamento transcendente, o pensamento que transcende a sua própria realidade, tá? Muito bem, você que está aí comigo, participe, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, dê a sua participação, exponha o seu pensamento. Estamos aproveitando aqui para construir também um diálogo. E você pode fazer parte desse diálogo, porque você se torna o personagem desse diálogo. E aí a sua pergunta, a sua participação é muito importante, muito significativa, esse diálogo entre o ser e Deus, Deus o ser, a partir até do que já propomos e falamos dentro do pensamento de Paul Tillich, dentro da proposta de Paul Tillich, ok? E nós queremos, antes de encerrar a sua participação, o seu diálogo, a sua participação, o seu pensamento, a sua posição, para que possamos também falar sobre o que você está pensando e que você pensa e que você se posiciona dentro do assunto, ok? Então, eu estou aguardando a sua participação
porque tendo a sua participação, iremos comentar, falar e discorrer sobre ela. E se caso não tiver aí a sua participação, iremos encerrar a nossa live e esse nosso momento ao vivo, ok? Vamos aguardar mais um pouco para ver se ocorre a sua participação. Se a sua participação vai ser efetiva, se você vai aqui comentar, falar alguma coisa, expor alguma coisa sobre esse assunto, para aí então nós estarmos fechando esse momento de aula ao vivo, e esse momento que sempre é um momento agregador, acrescentador, que flui novas ideias,